Estamos começando o nosso programa Renovando Vidas e a palavra do Senhor nos encontra dizendo que o caminho dos retos é desviar-se do mal, e é assim que a gente precisa guardar o nosso caminho, nos desviando do mal, porque isso é sabedoria. Então, meu amado irmão, que você esteja aqui conosco, compartilhando das coisas de Deus, da sabedoria da palavra de Deus, da comunhão com o Senhor, aprendendo dele, a viver nessa terra como agrada a Deus. E muitas vezes a gente não tem essa noção do quanto Deus tem um plano. Ele tem um plano como um todo, para toda a terra como um todo, e tem um plano individual para cada um de nós, uma missão a cumprir. E você está aqui conosco neste programa Renovando Vidas, e eu quero te dizer que o Senhor tem algo contigo. E hoje nós queremos começar esse programa com um louvor. Aquiete o seu coração e aproveite esse tempo na presença de Deus. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. E quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, enquanto abrigo em ti, segura-me, segura em minhas mãos. Oh, segura em minhas mãos, Deus, Deus. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti, segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti, segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em
Atuando no mercado nacional e internacional, a JMB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JMB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo. No ano passado, nós fizemos uma viagem a Israel com uma caravana. A maioria de pessoas aqui de Criciúma, mas sempre se agrega um e outro, né? E nós tivemos um tempo, nós nos chamamos de família, foi um tempo maravilhoso, um tempo de retiro das coisas desse mundo onde nós estamos para seguirmos os passos de Jesus. Realmente uma peregrinação muito alegre, muito divertida, mas também muito profunda, muito séria e também que agregou, acrescentou tantas coisas lindas nas nossas vidas. Por isso resolvemos repetir a história. E agora você pode fazer parte dessa história. Você acompanhou conosco os lugares que nós fomos, nós vamos estar lá de novo nos lugares chaves. Alguns sempre a gente muda alguma coisinha, não é? Ainda mais Israel, que é um lugar sensível. Mas eu quero dizer para você que é o lugar mais seguro do mundo. Muita gente tem medo, mas esse medo é completamente infundado. Aliás, a mídia nos faz crer que lá a vida é fugitiva, a vida é ameaçada a cada segundo, mas essa não é a realidade. Nós andamos por aquelas terras mais de uma semana e nos sentimos bastante seguros para aproveitar tudo que tem de bom, que os israelenses, eles querem que você esteja lá, que a gente esteja lá. Então é importante a gente ver de perto palestinos convivendo com os israelenses. Aqui a gente pensa que eles estão toda hora se degladiando, mas no nosso ônibus, por exemplo, o motorista era muçulmano, nosso guia era judeu, nós cristãos e todos estávamos ali andando em perfeita harmonia para a glória de Deus. Você é nosso convidado. Se arrisque, pergunte, planeje, ore. E se você tiver uma direção, se você tiver a possibilidade, venha conosco. Com certeza vai ser inesquecível. Você tem chamado missionário? A maioria das pessoas para quem eu faço essa pergunta geralmente diz: não, eu não. Isso porque na nossa cabeça, geralmente, chamado missionário é uma experiência mística, mágica, sobrenatural, na qual alguém tem lá uma visão com um anjo, recebe uma palavra profética ou alguma coisa desse tipo, e aí a partir de então essa pessoa se torna chamada para poder fazer a missão de Deus, enquanto o resto de nós pode gastar a vida como bem entender. Mas será que isso é certo? Será que isso é verdade? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Logo no começo da história contada pela Bíblia, lá no Gênesis, nós vemos Deus, depois da queda de Adão, partindo em busca de Adão. Adão está lá se escondendo, tentando fugir de Deus entre as árvores do jardim, e de repente Deus diz: Adão, onde você está? Deus está partindo em busca do homem antes mesmo que o homem venha em busca de Deus. Isso diz muita coisa. A partir de então, o que nós vemos na Bíblia é Deus escrevendo a história dele mesmo, vindo atrás do homem, desde a formação do povo de Israel até Jesus Cristo.
Em Jesus a gente vê o Deus encarnado vivendo, pregando, amando, tocando, curando, tudo para manifestar o reino de Deus, mas sobretudo, o principal compromisso na agenda de Jesus era morrer, era oferecer a sua própria vida para pagar a culpa por aqueles que pecaram contra Deus e por causa disso, por terem ofendido a santidade de Deus, iam sofrer as consequências da ira de Deus e por causa disso iam ser condenados para sempre. Jesus entrega a vida dele no altar para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Tempos depois da sua ressurreição, uns 40 dias, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desce sobre os discípulos que ali estão em Jerusalém e surge a igreja. No surgimento da igreja, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é um ato missionário, porque ali estão representadas pessoas, homens e mulheres de, como diz o texto, todas as nações debaixo do céu. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é traduzir as grandezas de Deus para a língua daquelas pessoas, de modo que elas pudessem entender o Evangelho, se arrependerem e se converterem ao nosso Deus e Pai. A partir daí, a igreja surge como um instrumento da missão de Deus, cuja missão é única: levar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Agora pare e pense comigo. Se Deus é um Deus missionário, se a Bíblia é um livro missiológico, porque conta a história de Deus em missão, e se a igreja surge num ato missionário como um instrumento da missão de Deus, me diz, por que você acha que você não tem chamado missionário? Fica sabendo, o crente que acha que não tem chamado missionário, provavelmente ainda é um campo missionário, porque precisa ser alcançado pelo Evangelho e se submeter à autoridade máxima do Rei do Universo, Jesus de Nazaré. Ora, se você analisar no mundo de hoje, nós temos aí quase 7 bilhões de pessoas. Dentre esses, quase 3 bilhões, quase metade da população mundial ainda é não alcançada pelo Evangelho. O que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado é todo povo que não possui em seu território uma igreja forte o suficiente que seja capaz de evangelizar aquele próprio povo, que por isso precisa de ajuda missionária estrangeira. Então, cerca de 3 bilhões de pessoas hoje são consideradas não alcançadas pelo Evangelho. Desses 3 bilhões, existe um grupo muito específico, os muçulmanos, que são hoje cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas espalhados pelos 5 continentes do mundo hoje. Entre os muçulmanos, estima-se que haja um missionário para cada 420 mil muçulmanos. Cara, isso é pouca gente demais para evangelizar esse monte de gente que não conhece o Evangelho. Entre os muçulmanos, estima-se que cerca de 37 mil deles morram a cada 24 horas e a maioria deles nunca ouviu falar de Jesus. E isso está acontecendo não porque Deus não quer que os muçulmanos sejam salvos, mas talvez porque nós, a igreja, não estejamos levando muito a sério aquilo que Jesus nos mandou fazer. Entenda, Jesus não nos pediu para ir pregar o Evangelho, Ele nos mandou. O reino não é uma democracia, o reino de Deus não é uma democracia. Isso quer dizer uma coisa: só tem um que manda, e nós obedecemos. E até a última vez que eu li, estava escrito: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Atuando no mercado nacional e internacional, a JNB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JNB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também.
Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo. E agora chegou o nosso momento de meditarmos na Palavra de Deus. E nós vamos ler 2 versículos bem curtinhos e que eu creio que tem muito a falar conosco hoje. É um trecho de Lucas, capítulo 15, os 2 primeiros versículos. Lucas, capítulo 15, é um texto bastante famoso porque ele nos dá 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Então é muito interessante fazer um estudo sobre essas 3 parábolas e também cada uma individualmente tem mensagens lindas. Mas a introdução do capítulo é que me chamou a atenção quando eu estava lendo e eu gostaria de compartilhar com você. E que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E foi então, vendo isso, que Jesus é motivado a falar então dessas parábolas, e que nas 3 nós vemos que alguém perdeu alguma coisa e fez tudo para ir lá buscar. E ele está falando isso porque olha a realidade. Jesus estava ali, nessa época Jesus já era famosinho, todo mundo sabia que ele fazia milagres, que multidões o acompanhavam, e olha quem se aproximava para ouvi-lo. Quem estava mais próximo eram os publicanos e pecadores. E é interessante que o texto bíblico diz assim: todos os publicanos. Os publicanos, eles não eram muitos, porque eles eram os cobradores de impostos. Eles eram aqueles que estavam a serviço de Roma, que dominava Israel. Naquela época, cobravam impostos dos seus irmãos, dos seus patrícios, e pagavam esses impostos a Roma. E frequentemente eles eram tidos por corruptos e desonestos, que cobravam mais do que deviam e acabavam enriquecendo muito com essa prática. E esses publicanos queriam ouvir Jesus. Diz aqui que todos eles se aproximavam para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Diz aqui que pecadores, esses pecadores a gente não sabe quais seriam eles ou quem seriam eles, mas eram classificados para a sociedade da época como pecadores. Então talvez os doentes, porque quem tinha uma doença incurável era classificado de que tinha um pecado, por isso tinha ficado doente ou alguma coisa assim, mas não sabemos exatamente. Aí os fariseus e os escribas, que eram, vamos dizer assim, os guardiães da lei de Deus, aqueles que eram dentro da religião, pessoas extremamente zelosas, estes murmuravam. Em vez de se aproximar para ouvir Jesus com o coração aberto, não. Eles só estavam ouvindo para achar defeitos naquilo que Jesus falava, naquilo que Jesus fazia, e murmuravam contra Jesus. Olha a diferença. Então, por causa disso que Jesus chegou a dizer claramente para eles: eu não vim buscar aqueles que não precisam de médico. Porque quem não precisa de médico não precisa, mas aqueles que estão doentes, esses é que precisam de mim, realmente os perdidos e os pecadores. E Jesus, quando fala então essas parábolas da ovelha perdida, Jesus estava querendo dizer para eles que eles, apesar de tão zelosos pela religião, eles haviam perdido alguma coisa muito importante. Talvez haviam perdido a essência do que o relacionamento com Deus, do que as religiões querem. E muitas vezes eu quero dizer que eu e você somos assim também. Às vezes nós vamos nos surpreender
de ver mais próximo de Jesus pessoas que nós julgamos que não valem muita coisa para a sociedade. E os religiosos, os detentores dos títulos, esses às vezes já se esqueceram de ouvir Jesus faz tempo. Isso é muito triste, mas é uma realidade desde os tempos de Jesus. E se nós olharmos a história da igreja, nós vamos ver isso se repetindo. Quantos grandes religiosos fizeram atrocidades em nome de Deus, estavam muito longe do propósito de Jesus, não estavam ouvindo Jesus há muito tempo para tomar certas decisões. E hoje, infelizmente, nós vamos ver as mesmas coisas acontecendo. Quem se aproxima de Jesus são os pecadores. E aí, aqueles que não se acham tão pecadores assim, calculam assim: não preciso. Quantas vezes nós recebemos pessoas lá na igreja e com tristeza no coração, nós vemos assim: o meu marido precisa, eu estou muito bem, obrigada. A minha filha precisa, eu estou muito bem, obrigada. A minha esposa precisa, eu não preciso, muito obrigada. O meu filho precisa, eu não. O meu empregado precisa, eu não preciso. Meus amados irmãos, desde a época de Jesus, nós vemos que aqueles que têm um coração mais quebrantado, às vezes são aqueles que mais reconhecem os seus pecados, a sua condição humana de perdidos. Mas nós, vestidos com uma capa de religião, muitas vezes estamos com o coração encoberto para Jesus e não queremos ouvi-lo. Não queremos ouvir o que Ele tem a nos dizer, porque daí vamos precisar nos humilhar, vamos precisar reconhecer os nossos pecados, vamos precisar reconhecer quão longe nós estamos verdadeiramente dEle. Porque na verdade, a religião e a capa da religião não são grande coisa, mas o que vale é um coração confirmado com fé diante de Deus. Isso é o que nos diz e nos ensina o livro de Hebreus. E nós precisamos entender isso. Eu sou pecador. E aí eu lembrei de uma das parábolas que também Jesus contou, não são essas aqui, mas que ele conta que havia um publicano e um fariseu que foram ao templo. Um bem na frente do altar, dizendo: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, dou os meus dízimos, cumpro os meus deveres, sou um justo diante do Senhor, o Senhor precisa ouvir a minha oração. E o outro lá atrás, ajoelhado, não ousava nem levantar a cabeça e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus pergunta: quem desceu justificado? Desceu porque o templo era no monte, né? Então desciam do templo. Quem desceu justificado? Aquele que com todo orgulho se achava o tal do religioso, ou aquele que reconhecia ser um pecador? Então, meus amados irmãos, nós devemos ter muito cuidado com a religião. Ela pode ser a nossa muleta, ela pode ser o nosso manto que nos separa de Deus, em vez de nos aproximar. Temos que ter muito cuidado em assumir essa capa de somos religiosos e por isso somos superiores, por isso somos melhores, seguimos a risca, mas às vezes estamos muito longe com o nosso coração de ouvir o que Jesus tem a falar comigo. Então a minha oração e o meu desafio para você, meu amado telespectador, é que você não se esconda atrás da capa da religião, mas você tenha um relacionamento vivo com o Senhor Jesus.
que você tenha um encontro com Jesus. E como esses publicanos e pecadores, como Mateus, que era um publicano, teve um encontro com Jesus, largou tudo e foi seguir a Jesus. Como Zaqueu, que era um homem muito rico, cobrava impostos terrivelmente. E quando encontrou Jesus, disse: Jesus, eu hoje reparto o que eu tenho, pago o que eu devo e quero te servir, te seguir e ser salvo contigo. E Jesus diz: hoje teve salvação nessa casa. Aqui os fariseus e os escribas eram os que murmuravam. Cuidado para que você não seja um murmurador, que está julgando o seu irmão, que é pecador sim, mas está querendo ouvir a palavra de Deus. Não os impeça e você mesmo se dispa da sua capa para seguir a Jesus verdadeiramente. É a minha oração hoje e eu queria estar contigo nesse momento. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, eu quero te pedir perdão quando nos aproveitamos da religião para nos esconder e ficar longe de ti. Não cumprimos a tua vontade, não fazemos o que te agrada, mas fazemos aquilo que nos agrada. Gostamos de ser vistos pelos homens e que os homens nos admirem, mas, Senhor, nós precisamos, ó Deus, agir de tal forma que as pessoas admirem não a nós, mas ao Senhor. Então nos ajuda nessa caminhada. É difícil, Senhor. Somos tentados a todo tempo, mas nos ajuda a sermos verdadeiros contigo, a nos despirmos das nossas capas e principalmente do nosso orgulho, para vivermos em humildade diante do Senhor. É o que eu te peço, Senhor, que seja realidade na vida do nosso telespectador. Senhor, nos livra da murmuração, que é um pecado terrível. É igual a feitiçaria, que nós não andamos por aí murmurando contra Deus, nem contra os nossos irmãos, mas que nós ouçamos a tua voz e que obedeçamos, Senhor, para vivermos uma vida digna, uma vida humilde, uma vida abençoada e abençoadora, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que cada um de nós possa viver uma vida verdadeira na presença de Deus.